Gospel News. Chegamos ao momento mais importante deste programa, que é a mensagem da Palavra de Deus. Lembrando do tema, que é discipulado. Estaremos também, assim, refletindo sobre este tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías e vamos abrir no capítulo 8 e ler o versículo de número 16. E a palavra do Senhor nos fala assim: Eu disse aos meus seguidores, ou discípulos, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Amados, Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou o profeta Isaías a escrever este livro que leva o seu nome. E nesta porção específica que acabamos de ler, estamos aqui observando que o profeta Isaías, ele orientou aos seus seguidores, que no hebraico corresponde a discípulos, e ele aqui estava orientando os seus discípulos a se lembrar dos ensinamentos que o próprio profeta estava compartilhando com eles, da parte de Deus. Mas o contexto aqui é o seguinte: o profeta Isaías estava pregando a mensagem contra algumas nações, inclusive Israel, e estimulando aquelas nações a obedecerem à voz de Deus. Só que, infelizmente, as nações não deram ouvidos à voz do Senhor. Sobretudo, Israel estava se associando à nação assíria, e isso não estava agradando a Deus. E o profeta Isaías, ele como boca de Deus naquele momento, ele estava ali admoestando o povo, ou seja, Israel, não faça associação com a Síria. Israel, se livre do pecado. Mas Israel, como as demais nações, estava envolvida com o pecado. E agora, o profeta Isaías, ele que aqui estava funcionando como um discipulador, estava orientando aos seus discípulos a que obedecessem à voz de Deus. E eu quero tirar algumas lições desse texto. Nós podemos ver que os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são privilegiados. Por quê? Porque pelo fato de obedecerem à palavra de Deus, principalmente por meio dos seus líderes, aqui no caso Isaías falando para os seus discípulos, esse discípulo, quando ouve a voz de Deus por meio do seu orientador, ele tem vitória na sua vida. Ele vai adiante, ele vence. Por quê? Porque Deus, ele não deseja o mal para ninguém. Mas vamos tirar algumas lições que estão aqui ao longo deste texto. Antes disso, eu quero trazer à memória de todos que o vocábulo discípulo significa pupilo ou aprendiz. Logo, o discípulo é aquele que fica no lugar do aprendiz, é aquele que está aberto para aprender com seu discipulador. No hebraico, discípulo vem do vocábulo limud, e do grego mavetes, e do latim discípulos. Mas enfim, no Antigo Testamento, aqui a gente acabou de ler Isaías, a gente sabe que a realidade entre mestre e discípulo era algo assim muito corriqueiro, né, no mundo da época. E os tantos filósofos, desde a Grécia, como também os rabinos judeus, eles eram muito acostumados com essa relação de mestre e discípulo. E no Novo Testamento nós temos também vários discípulos, os aderentes de Jesus, por exemplo, e aqueles discípulos que estavam mais próximos, os apóstolos. Mas enfim, vamos agora refletir aqui sobre o texto, e eu quero assim convidar você a ler o versículo 11, aqui do capítulo 8, e a palavra do Senhor nos fala assim: O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim, e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Então eu quero chamar a atenção à palavra aviso. Deus, ele avisava Isaías acerca do que deveria ser feito, e Isaías avisava os seus discípulos. Eu quero dizer para você, querido, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, você não ficará desavisado dos problemas que poderão aturdi-lo, que poderão tirar a sua paz. Então, essa é uma vantagem para quem de fato é discípulo autêntico de Jesus. Não fica jamais desavisado dos perigos iminentes. Outra coisa, vamos ler aqui o versículo de número 12, que fala assim, que agora Isaías vai falar das palavras que Deus entregara a ele. Não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Eu quero chamar a atenção aqui da palavra susto, não é? Ou seja, não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados. Ou seja, os discípulos de Cristo sempre sabem dos perigos iminentes e não se assustam. Por quê? Porque eles foram avisados de forma prévia.
né? Cristo voltará como um ladrão na noite, mas ele será como um ladrão para aqueles que não conhecem a palavra. Quem conhece a palavra e está obedecendo ao Senhor, não ficará assustado naquele dia, porque estará com a sua vida no altar e subirá, ascenderá com Cristo às nuvens. Mas vamos agora para o versículo de número 14. E a palavra do Senhor nos fala assim: eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Enfim, a palavra que eu quero chamar a atenção aqui é templo. A Bíblia diz aqui que Deus funcionaria como um templo para Isaías e para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que obedecessem a sua palavra. A pessoa que obedece ao Senhor e que honra o seu discipulador, eu particularmente tenho o meu discipulador, um pastor que é mais experiente que eu, que sempre me orienta nos momentos que preciso. Então a pessoa que honra o seu Deus e o seu discipulador, ela tem em Deus o seu templo, ou seja, o seu rochedo. Deus protege esta pessoa, né? Deus livra os verdadeiros discípulos dos momentos ruins. Está você passando por algum momento difícil? Busque ao Senhor, se entregue a Ele e Ele será o seu rochedo. Ele lhe protegerá, tenha certeza disso. Mas vamos ler também o versículo de número 16 que diz: eu disse aos meus seguidores, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Quero chamar a atenção da palavra guardem. Nós precisamos realmente ler a palavra, guardar os ensinamentos do Senhor, para que nos momentos oportunos coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. Então guarde a palavra de Deus. A gente geralmente guarda aquilo que tem algum valor para nós. Então guarde a palavra do Senhor na sua mente, né? Guarde ela aqui, porque quando você estiver diante de uma tentação específica, o Espírito Santo lhe trará um versículo específico e você vencerá. Mas vamos agora ler o versículo de número 17, que fala assim: ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Esse aqui foi Isaías falando acerca de Deus. E o que é que acontece? Em Deus nós temos esperança. Muitas vezes a situação não está muito boa ao redor de algumas pessoas e muitas delas até se suicidam. Por quê? Porque elas não confiam que existe um Deus e que lhe dará esperança. Se Deus é o seu Deus, Ele lhe dará a esperança. Vamos ao versículo 18 que fala, né? Aqui estou com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Quero chamar a atenção às palavras filhos e sinais. Somos filhos. Se você é discípulo de Deus, você é filho de Deus. E se você é filho, você verá os sinais de Deus. Deus se manifestará de forma tremenda e você não será humilhado. E para encerrar, os versículos 19 e 20, que falam da seguinte forma: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, abre aspas, precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, fecha aspas. Mas vocês respondam assim, abre aspas, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Enfim, quero chamar a atenção para a palavra consultar. No momento da dificuldade, não consulte, não é? As pessoas que já morreram, porque a Bíblia diz que na verdade são os demônios que falam no lugar dessas pessoas. Consulte a Deus, leia a palavra e Ele lhe mostrará a solução. Seja um discípulo de Cristo ainda hoje. Oremos. Deus amado, em nome de Cristo, eu te peço pelos nossos internautas, essas pessoas que nos ouvem, meu Deus, que cada uma dessas pessoas se tornem discípulas do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, para que elas possam desfrutar dos privilégios que o Senhor, meu Pai, concede àqueles que são teus discípulos. Salva, cura e liberta através dessa mensagem, Senhor. E que muitos se tornem discípulos para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Estou encerrando mais um programa, mas na próxima semana estaremos juntos, se o bom Deus assim permitir. Lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau. Gospel News.